é de um conceito acadêmico, tá? É de um ponto de vista acadêmico que eu estou falando, que é o que, eventualmente, na hipótese de sobrevivência da civilização de uma terceira guerra, isso vai acabar na Wikipédia um dia, né? Terceira Guerra Mundial vai acabar na Wikipédia um dia. E o que vai constituir esse contexto, Terceira Guerra Mundial? O conflito como um todo. O conflito como um todo tem que ser entendido como um único conflito, não uma coletânea de conflitos, né? A Guerra Fria, por exemplo. O que é que colaborou para o fim da Guerra Fria? Os conflitos no Oriente Médio, por exemplo, a guerra Irã-Iraque, que estava ocorrendo no mesmíssimo período, terminou em 89 também. 89 também, né? Ela colaborou para o fim da Guerra Fria? Não, ela aconteceu no mesmo contexto. Sim. Né? Um contexto em que, inclusive, Estados Unidos e União Soviética meio que atuaram do mesmo lado, né? Porque os dois estavam vendendo armas para o Iraque, né? E o Irã também estava comprando arma de todo mundo. Mas não é considerado assim o fim da Guerra Fria foi por conta... Influenciou o fim da guerra do Irã e Iraque, influenciou o fim da Guerra Fria. Aconteceu no mesmo contexto, mas não é considerado um fator decisório, né? E a Guerra Fria, enfim, ela é uma guerra por meio que... Alguém cunhou esse termo Guerra Fria, eu não estou lembrado quem. Tá? Eu sei que o Churchill cunhou o termo cortina de ferro, mas eu não lembro quem cunhou o termo Guerra Fria. Mas não é uma guerra de verdade. Né? Não é uma guerra de verdade. É uma disputa política, de influência política, né? De prestígio entre duas grandes nações nucleares, mas que nunca partiram diretamente para o conflito. O fogo. Ela é fria. É fria. Por conta disso. Então, aquela coisa, você chama de guerra, mas não foi guerra. Sim. Se fosse guerra, tinha ido realmente partido para o combate, para a ação direta. Não foi. Sim. Então, a gente também não pode colocar ela no mesmo balaio das outras, né? E o que está acontecendo agora, pelo que eu entendi, Venezuela resolve a tua questão com Guiana, pega o seu território ali ou não. A Rússia com a Ucrânia vão chegar num acordo político em algum momento. A Rússia vai falar, bom, isso aqui tudo é meu. Uhum. A Ucrânia aceita ou não aceita, ou continua até quem aguentar ficar mais tempo. Exatamente. E lá em Israel se resolve a questão do território palestino. Uhum. Esses três conflitos, eles se resolvem isoladamente. E eles não se unificam. Né? Pelo que eu estou vendo aqui, eles não se unificam, né? A possibilidade de se tornarem uma única guerra, né? Ou seja, vamos dizer, o emprego de tropa russa na Síria, que também tem tropa americana na Síria, né? E a Síria se tornar um campo de batalha dessa guerra maior entre Rússia e Estados Unidos, vamos colocar assim, né? Ali se torna um campo que tem contingente dos dois países lá. A Rússia se coloca... eu vi até uma notícia relacionada a isso, da Rússia posicionar tropas ali na fronteira síria com Golã, né? Assim, numa tentativa de impedir uma ação israelense em Golã contra a Síria. Mas, fora esses cenários, eles são conflitos independentes. Então, uma tempestade maior comum ainda tem que se formar para isso se juntar. Sim. Né? Para isso se juntar. Como aconteceu China-Japão, que era só os dois, e depois entrou no contexto da Segunda Guerra. Né? Porque quando Estados Unidos entrou em guerra, Estados Unidos usou o território chinês para atacar o Japão. Muda a figura. É o que pode acontecer no Oriente Médio, que eu estou falando. Síria, por exemplo, pode virar um campo de batalha. Pode. Não virou ainda. É uma hipótese. Mas ainda não é uma... Ainda não vimos essa junção dos conflitos numa coisa só. Júlio, eu não quero me aprofundar para ficar na especulação, mas eu preciso te fazer uma última pergunta em relação a esse tema, que é em relação à nova ordem mundial, né? Uhum. Esse mundo
multipolar. Sim. Né? A Rússia quer mais espaço. E o que a gente pode falar sobre isso? Né? Assim, a Rússia está lá com o território dela, está vendo a OTAN avançando, e aí ela começou a... Chega, exatamente. Eu não sou mais aquela Rússia bêbada dos anos 90. Exatamente, dos anos 90, que com aquela herança soviética, já me reestruturei. Então, eu tenho influência na Síria, eu tenho influência no Irã, eu tenho influência na Venezuela, eu tenho também as minhas influências e eu sou uma liderança desse bloco aqui. Eu sou a liderança. Sim. Estados Unidos, cuida do teu terreno aí, do teu quintal, que é aqui. Vamos ter que dividir esse espaço. Não aceito mais os Estados Unidos sendo o patrulheiro de tudo, né? Aqui é meu terreno. O chinês da mesma forma. Esses conflitos isolados não pode ser testes e medição de força para se conseguir esse objetivo? A medição de força, ela é uma prática recorrente. Medição de força, claro, é uma medição de força. Por que mandar tanto sistema antitanque de primeira linha para a Ucrânia? Por que é legal fazer isso? Porque é onde você pode testar de graça o negócio na prática, né? Sim. Será que funciona? Será que não funciona? Exato. Porque o cara fica assim, né? Nós construímos para funcionar. Uma coisa é o adestramento, né? Outra coisa é no campo. Outra coisa é na prática. Então é a coisa mais deliciosa do mundo para esses caras mandar esses negócios para lá para ver se funciona mesmo. Entendeu? Foi o que os alemães fizeram. Não é povo dele, né? Não é povo dele, ele faz os ajustes. Faz os ajustes. O que não estiver funcionando, os caras dão aquela tunada e fazem funcionar melhor. A Alemanha fez isso na Espanha, né? Guerra Civil Espanhola. Resolveu muito para eles. Deu a vantagem que eles precisavam por 2 anos para se tornar, né, os dominantes da Europa. Foi o envolvimento deles na Espanha. Porque na Espanha, eles pegaram as ideias que eles tinham, que eles pensavam que funcionava, colocavam na prática, viu que metade era lixo, não funcionava, mas consertou tudo. E quando deu 39... eles eram os únicos caras experientes na Europa. Os franceses e os ingleses nem de longe tinham a mesma experiência que os alemães tinham. Os pilotos, os comandantes de tanque, os artilheiros antitanque, os artilheiros antiaéreos, todos esses caras estavam no ápice, né? Enquanto os outros estavam com treinamento de quartel. Né? Ingleses e franceses estavam com treinamento de quartel. Então isso deu uma vantagem clara para eles nos primeiros anos, até o adversário se adaptar. Sim. Né? Então é o que a gente vê na Ucrânia, obviamente é o que a gente vê na Ucrânia. Né? Mandar tanque Abrams, mandar tanque Challenger, né? Mandar blindado A, B e C, mandar míssil antitanque, míssil antiaéreo, sistema Patriot, isso tudo serve para calibrar essas coisas, para fazer essas coisas ficarem mais efetivas ainda. Né? Mandar observador militar, que é uma prática super antiga, consolidadíssima, né, das Forças Armadas, e mandar o observador militar. Para quê? O que você vai lá? Observar o quê? Você vai ver a coisa acontecendo de verdade e vai fazer um relatório para a gente bem complexo sobre o que está acontecendo de verdade para a gente poder adaptar o nosso ensino aqui. Né? Na Primeira Guerra, o Brasil teve observadores militares. Em todas as guerras posteriores, até a Segunda Guerra, o Brasil também teve observadores militares. Na própria Segunda Guerra, antes de mandar tropa para a Itália, o Brasil teve observadores militares também. Então, sempre existe essa história de tirar proveito, né? De mandar o armamento para ser feita uma prática, para ser feita uma melhoria, um treinamento e tal. Sempre existe, sempre existiu e é isso que nós estamos vendo. Com certeza absoluta, é isso que nós estamos vendo. Né? A gente não sabe, a gente não vê reporte, mas você pode ter uma boa certeza de que existem observadores militares chineses na Ucrânia, né? Que estão lá vendo tudo como está acontecendo, até porque o Putin, né, nessa situação que ele está hoje, ele deve muito para a China, então ele provavelmente não está colocando muitas restrições quanto a isso. Né? Observadores militares americanos, europeus,
estão em solo, né? E como eu costumo dizer e repetir, cara, a gente não vai saber a real extensão da atuação desses caras até daqui a muitos anos. Porque essas atuações são cercadas de segredo e se elas fossem reveladas hoje, elas provavelmente teriam resultados catastróficos para o desenvolver do conflito no curto e médio prazo. Tá? Então, você não sabe se... Você pode realmente me dizer aqui, categoricamente, que não são pilotos americanos que estão voando aqueles jatos? Sim. Que não são operadores americanos que estão operando aqueles Patriot? Aqueles que não são alemães que estão operando aqueles Gepard? Você tem certeza disso? Então, cara, e assim, você acha que o Zelensky vai falar, então, nossos americanos aqui, Bill e Ted aqui, que estão nos ajudando? Pô, não, né, porra? Sim. Então... E você também consegue afirmar que o ucraniano aprendeu a operar aquilo ali tão rápido? Tão rápido assim, é tão rápido. 2 semanas... O cara já tira a fotinha assim que tomou uma vodka e tá pronto. Não, Então, isso aí só vai ser revelado daqui a muito tempo, né? A ação das agências de inteligência em solo, CIA, né? M6, esses serviços de inteligência europeus, o que eles estão fazendo em solo, que tipo de ação que eles estão conduzindo. A gente não sabe e não vai saber durante muito tempo, né? É uma das coisas que me deixa preocupado em falar de conflito atual, é isso, né? Porque você fala uma coisa que pode não ter a validade nenhuma, né? Que é meramente repasse de informação de guerra midiática. Sim, de um factoide que foi criado justamente para ser repassado. Sim. Então, é um negócio que me deixa um pouco receoso de ficar discutindo muito esses conflitos atuais. É isso, né? Você não tem certeza absoluta de nada. Você só tem certeza do que está escrito e é considerado ciência mesmo, é considerado aprovado pelos núcleos acadêmicos. E mesmo assim, um conflito de 70 a 80 anos de idade, como a Segunda Guerra Mundial, vive tendo reviravolta. Né? Eu vivo dizendo assim, cara, se você vivesse nos anos 50, 60, começo dos anos 70, você teria um entendimento de Segunda Guerra Mundial que iria virar ao avesso a partir do meados dos anos 70, que foi a revelação do sistema Ultra, a revelação da escuta britânica, decodificação das mensagens alemãs, né? Você sabe que isso ficou em segredo por 30 anos, mano. Isso ficou em segredo por 30 anos. O cara que escreveu o livro da Segunda Guerra nos anos 60, escreveu lá assim, aí os ingleses venceram essa batalha contra os alemães aqui. Sim, foi uma perspicácia muito grande dos líderes e tal. Eles sabiam todos os movimentos dos caras. E ninguém sabia disso. Porque era segredo de Estado. Então, só nos anos 70 que isso foi revelado, e isso mudou a historiografia inteira. Sim. Né? E será que está tudo revelado? A quantidade de documento secreto ainda é muito grande. Muito grande. Então, o que pode vir a ser revelado pode mudar a historiografia de novo. Imagina um conflito que ainda está rolando. Dessa proporção. O maior conflito armado europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Não é tão simples quanto aparenta, né? Nunca vai ser tão preto no branco assim, igual a gente pensa que, aí ó, tá vendo? CNN falou, o TASS falou, não sei o quê, então, não, pô, desculpa, não é tão simples assim, não. Entendo.